Daí sim, professor Adenilson por aqui. E vamos lá então, querida pessoa. Nessa aula, você vai aprender a criar isso aqui, ó. Veja que legal. Eu tenho vistas de perfil aqui do meu alinhamento. Eu criei neste projeto, né, que é o projeto aqui, Info 1, aqui do Civil 3D, aonde que ele tem, ó, este alinhamento e este alinhamento aqui, ó. Até cuide, ó, quando eu seleciono ele abre esse menuzinho aqui, né, com todas as opções do alinhamento. Porém, veja o que é que eu criei aqui. Eu criei vistas de perfil, sendo que, ó, basicamente são essas simple lines, né, linhas simples, que eu criei aqui. Então, ó, cuide, eu seleciono e ele mostra aqui simple line, né, simple line no caso. Se eu seleciono duas aqui, ó, seleciono uma segunda, sendo selecionada a primeira, ele mostra sempre line golpe, né? E o nome que é o teste que eu chamei. Então, o que que acontece, querida pessoa? Para você conseguir ter das vistas de perfil aqui, são duas etapas que são necessárias no caso, né? A primeira delas é a criação de sample lines aqui, né? Dessas linhas passando sobre o alinhamento de impedância no caso. Eu digo isso porque aqui nós temos dois alinhamentos no caso, né? Daí, uma vez que você tenha feito isso, você pode criar as vistas de perfil. Então vou até mostrar daqui. Passo 1, criar das sample lines aqui. Passo 2, criar das vistas de perfil. Sendo que existem três maneiras de você criar das sample lines aqui e duas maneiras de você criar das vistas de perfil. Então vou mostrar para você como que se faz isso. Vou até vir daqui, ó, simplesmente eu posso selecionar de uma e deletar. Vou deletar tudo isso que eu tenho aqui até, sendo que, ó, aqui no ToolSpace, em Prospector, se você vier daqui em alinhamentos, você vai ter centerline alinhamentos. Daí no nosso caso, neste projeto da Autodesk, né, no caso, ó, tem a first e a segunda rua, né, street aqui. Dentro da que eu criei aqui, tem ó, o objeto sample lines. Eu posso até aumentar um pouquinho aqui. Ó, eu tenho sample lines aqui, o sample line groups, né? E aqui embaixo também tem o sample line groups. Aqui não tem nada criado porque não tem sample lines. Aqui em cima, se eu abrir, ó, tem essa sample line teste. Sendo que, basicamente, se você quer deletar sample lines existentes, você pode vir por aqui, né, e deletar todas de uma vez só, que é até mais rápido, ou você pode simplesmente vir daqui, ó, e ir selecionando as sample lines que você quer deletar. Vou pegar a vida aqui, delete, e simplesmente deletar todas elas. Feito isso, vamos criar sample lines, então. Como eu disse, existem três maneiras de se fazer, né, a criação das mesmas. Ó, vou vir daqui,
Chrome, né? Sample Lines. Cliquei. Ele vai perguntar daqui, ó, selecione um alinhamento. Porque só posso criar, né, vistas de seção, vista de estaca aqui, se eu tiver o alinhamento que ele vai ter das estacas. Daí aqui, ó, eu vou selecionar deste alinhamento. Daí ele vai abrir desse menuzinho que é clássico, né? Qualquer projeto, ele abre o menuzinho, aonde que ele pergunta o nome. Podemos colocar de teste aqui, ou teste 1, descrição, alinhamentos. E vamos fazer o seguinte, ó. 3 métodos de criação de sample lines. Opa! Primeiro deles, eu cliquei no lugar errado aqui, é do bloco de notas que eu queria fechar tudo. Primeiro deles, manual. Você vai lá e cria a sua sample line no local que você quiser. Segundo deles, automático. Você define, né, entra com as configurações e o software cria tantas sample lines quantas você quiser. O terceiro método é o a partir de polilinhas, aonde que você cria uma polilinha e a sample line é criada, né? Posteriormente você cria a sample line a partir desta polilinha. Primeiro método, criação manual, teste 1, alinhamentos. Eu vou simplesmente vir daqui, ó, do outro lado, ó, vamos deixar exatamente como está. Sempre, né, utilize os layers padrão, né, até uma dica. Vamos dar ok. E ele já veio aqui, ó, a station, né, marcado, ou seja, a partir da estação. E perceba, ó, conforme eu mexo o mouse, ele já puxa uma linha vermelha lá para o alinhamento que eu selecionei. Veja isso, ó, eu venho aqui, ele não pega o outro alinhamento, porque eu disse que era a partir daquele. Então vou clicar daqui e ele pergunta, ó, opa, qual que é a distância left e qual que é a right? Eu vou botar 100 metros aqui e, ó, para o outro lado também. Feito isso, ele criou, né, a minha sample line aqui. Daí, vou colocar uma outra aqui assim, ó, simplesmente vim, cliquei. Vou digitar 100 e 100 novamente, né? Perceba isso. Daí, se eu quiser, eu posso colocar uma bem aqui assim, ó, querida pessoa. Só cliquei, vou colocar 100 e 100. Porém, perceba o que é que eu fiz. Eu criei uma sample line aqui e tudo bem. Ela pega a curva de nível aqui até nessa aqui ela toca, ó, em vários locais. Essa outra aqui também pega curvas de níveis, ó, pega 2 até e fica legal, né? Ela consegue construir uma vista de perfil legal. Porém, ó, cuide essa sample line aqui, cara. Ela não pega nenhuma curva de nível. Logo, ela vai vir com uma vista de perfil zedada. Se você for criar no segundo método, que é o automático, ela nem vai criar, né, sample line aqui, porque não faz sentido. Mas enfim, eu queria mostrar isso para você.
Daí vamos colocar do outro aqui, mesma coisa, né? Distância para um lado, distância para o outro. Eu estou entrando aqui com 100 metros porque, ó, haja vista, né? O local e as curvas de níveis existentes, não faz muito sentido eu colocar um comprimento maior do que isso. Porém, se possível, entre com 200, 400 metros. Então, entendido isso, ó, deu um ESC e ele saiu da opção de criação de sample lines, né? Primeiro método, manual. Vou te mostrar agora o segundo método de criação de sample lines. Vou vir daqui, ó, sample lines, e vou simplesmente dar um enter. Daí ele abriu, ó, esse menuzinho flutuante perguntando: Adenilson, a partir de qual alinhamento que você quer criar sample lines? Antes nós criamos foi do primeiro, né? Então vamos criar agora a partir do segundo. Ok. Daí ele vai abrir daqui, ó, pedindo o nome teste X. Vamos colocar assim. E aqui em cima, ó, depois que nós preenchermos, aqui que podemos deixar assim mesmo, ó, ele vai ter este menuzinho aqui, né? E aqui do lado, ó, cuide aqui do lado, by range of stations. Veja que legal. Vou selecionar essa opção e uma vez que eu fiz isso, ele abriu este menuzinho flutuante, aonde que ele pergunta station range, for um alinhamento start, a partir do início do alinhamento. Daí você, quem sabe, né? Ah, eu quero criar a partir do início. Se não, você vem aqui e marca false, ele vai ativar, né? Aqui, perguntando a partir de que está, que eu dei um ESC aqui, né? Para sair. Então vamos deixar true. A partir do início. Daí até o final do alinhamento, true, sim. End station, né? No caso aqui ele mostra. Daí você é quem sabe. Ah, eu quero criar de uma seção específica para dar alguns estaqueamentos em especial. Ou se não, não. Eu quero criar de todo o alinhamento, né? No caso. Daí aqui embaixo ele pergunta o comprimento. É a mesma história, né? O comprimento para um lado e o comprimento para o outro lado. Vamos deixar 100 e 100 aqui para os dois lados. Daí aqui, ó, o incremento. Como assim, professor? Bem simples. Ele criou o primeiro em determinado local aqui. Qual que é a distância para a criação do segundo? Daí muito mais do que isso, ele pergunta, tá, em tangentes, em curvas, em espidais. Vamos deixar daqui 200 metros no caso, né, para dar todas as opções. Porém, no seu projeto, no seu dia a dia, você é quem sabe, né? Ah, quero colocar. Ah, eu quero ter mais vistas de perfil em curvas, em espidais, tudo bem. Diminua este comprimento aqui, né? Feito isso, daí aqui embaixo ele pergunta o quê? Adicionais sample lines. No início, vamos deixar TUI. No final, vamos deixar TUI.
E cara, estas outras opções aqui não faz muito sentido, senão ele cria muitas sample lines. Vou dar um ok e veja o que aconteceu. Posso dar até um ESC. Ele pegou aqui e criou diversas sample lines aqui na distância que eu informei. Veja isso, como é algo pequeno, né? De um comprimento pequeno, criando cada sample line a uma distância de 200 metros, ficaram meio poucas. Entendido o segundo método, então vamos para o terceiro método, que é a criação a partir de polilinhas, né? Eu venho aqui e seleciono a polilinha. Daí, ó, eu posso vir daqui e simplesmente criar uma polilinha simples. Só que, se eu vou pegar e apenas criar uma polilinha simples, não faz muito sentido, né? Poderia utilizar a sample line mesmo. Então, deletei e vou fazer algo diferente aqui. Eu quero pegar uma sample line aqui assim, por exemplo, que ela venha até, ó, vou dar um Ctrl Z, aqui assim, é uma vista de perfil, ou se não, uma vista de perfil, ó, que venha aqui assim, ó, que é a parte mais baixa. E isso é interessante em que momentos, querida pessoa. Simples. Projeto de irrigação, por exemplo, aonde que você não quer, né, ter uma vista de perfil, é normal, né? Apenas com uma linha perpendicular ao alinhamento. Você quer na seção mais baixa possível, né? Para este projeto em específico, um projeto de irrigação, quando vê um gasoduto, um oleoduto, coisa assim. Então, é neste momento, né, que a criação a partir de polilinhas se torna interessante, né, no caso. Ou se não, ó, vamos adicionar uma outra aqui, assim, por exemplo. Daí eu vou vir em sample line, vou dar enter, vou selecionar a segunda street, né, a segunda aqui, que é essa aqui, e ele vai vir, né, com essa opção de seleção. Eu vou vir daqui, ó, select existing polyline, selecionei e, ó, vou ir selecionando, selecionei as três, de enter, e ele criou. Veja que legal, querida pessoa. Ou seja, nós criamos, né, sample lines a partir dos três métodos. Feito isso, vamos criar as vistas de perfil. Para isso, conforme eu falei, existem dois métodos. Você pode simplesmente selecionar daqui a sample line que você quer, né, no caso, e vir daqui, né, Create Section View. Daí você vai selecionar daqui, né, Create Section View, foi mal. Vai dar o nome aqui, por exemplo, teste. Daí aqui sample line vai ter, né, que é que você selecionou. Vamos deixar dessa opção aqui marcada, no caso, teste. Nem vamos colocar descrição. Selecionei, né, para criar. Ele pergunta aonde que eu quero inserir. Vou colocar daqui embaixo.
Então, o primeiro método é este, né? Você vem aqui, seleciona uma ou mais, por exemplo, as três que nós criamos, né, aqui, a partir de polilinhas, e cria, vou chamar daqui de polilinhas, ou algum nome, né, enfim, que seja lógico, a partir do qual você saiba. Create Section View e vamos inserir aqui do lado. Ó, ele criou, só que eu queria que ele criasse três e ele criou apenas um gráfico aqui, né? Apenas de uma delas no caso. Mas enfim, ele tem, ó, o gráfico. E se você cuidar daqui, ó, perceba o quê? Aqui no zero vai ser do meu alinhamento, né? Daí aqui do lado, ó, tem a distância a partir do alinhamento para um lado, para o outro lado. E aqui a cota. Veja, ó, a menos 20, a menos, entre menos 30 e menos 40. Ele mudou aqui, né? Enfim, menos 75, aqui ele mudou de novo e aqui está subindo. E cuide isso, que é feita uma interpolação. Ou seja, ele não vai, né, aqui de maneira reta de uma curva de nível até a outra. Ele cria um incremento, né? Ele tenta criar o mais real possível. Veja que interessante. Daí, uma vez que nós tenhamos criado pelo primeiro método, vamos criar pelo segundo. Creation View. Daí aqui você vai poder selecionar. Create Multiple Views, né? Diversas visualizações de perfil. Ou somente uma visualização de perfil da sessão, né? No caso. Vamos selecionar apenas uma. Ele vai abrir daqui. E você vai ter que inserir daqui, ó, um nome. Procedimento padrão, né? Teste XX1, porque eu não sei quantos testes eu fiz a essa altura. Mas enfim, qual a sample line? Teste 1, qual a estação? E ele vai trazer todas as sample lines existentes, né? Para o alinhamento que eu selecionei. Descrição, né? É opcional. E vamos vir daqui, Create Section View. Vamos inserir aqui do lado mesmo. E ele criou a Section View. Se você quiser, pode criar múltiplas, né? Você seleciona aqui a partir de qual delas, por exemplo, segunda ou primeira. É óbvio, né? Você tem que ter as sample lines criadas. Daí, teste 1, automático, do início até o final, ou a partir de sessões específicas. Vamos pegar todas aqui. Nome é todas as sample lines. Vamos colocar assim. E aqui vamos deixar assim mesmo, create. Vamos inserir daqui e ele inseriu. Veja que legal. Mas enfim, querida pessoa, é este o procedimento para a criação de vistas de sessão, né? No caso, vistas de perfil de sessão, enfim. Chame como você quiser. Muito obrigado pela sua atenção e até uma próxima videoaula.